Eu tenho uma ligação histórica muito grande com essa prova em Bombinhas, então eu vou falar sobre isso aí hoje na Terça do Treio. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge Volpão e você está aqui no Cascalho.cc, canal onde eu e Paty Fontana falamos de corrida em trilha, gravel bike, entre outros assuntos mais. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se não for inscrito, por favor, se inscreva e, sendo visitante recorrente, deixa aquele like aí que ajuda a gente a promover esse vídeo aí para mais pessoas, tá bom? Galera, ligação emocional muito forte mesmo com essa prova. Principalmente porque ela foi a minha primeira maratona em trilha que eu corri na minha vida. Lá no longínquo ano de 2009, verdade, eu tinha apenas 32 aninhos e tinha acabado de correr minha primeira maratona em asfalto, que foi no Rio de Janeiro, em junho, final de junho de 2009, e tinha o convite do organizador. Então, nessa época que não havia essa blogueiragem, não havia essa coisa toda, não existia nem Instagram, nem tinha sido criado o Instagram ainda, existia o Facebook, era bem fraquinho no Brasil, o forte ainda era o Orkut, mas eu tinha um blog e nesse blog eu escrevia já havia pelo menos 3 anos, né? Desde 2006 a 2009 eu escrevia e falava sobre corrida em trilha já naquela época. E aí um dos responsáveis pela organização, o Santiago e a Luciana entraram em contato comigo me convidando para correr. Não, venha correr essa prova que você vai gostar. A primeira maratona em trilha no Brasil, né? Então recebi esse convite e foi impossível recusar. E eu tinha acabado de fazer minha primeira maratona, né, em asfalto, então estava medinho de não dar conta. Mas deu certo. Recebi o convite, né? No caso, ganhei a inscrição da prova naquela época e fui. Eu morava em Belo Horizonte na época, mas visitava Curitiba, né, eventualmente. Então, acabou que eu aproveitei uma das visitas a Curitiba e fui até Bombinhas, fui de ônibus da aviação catarinense, sozinho, com a cara e com a coragem. Reservei um hotelzinho simples para ficar e assim foi. E tinha pouquíssimos atletas, tinha menos de 60 atletas nessa prova. E a maioria dos que eu conheci eram todos atletas de corrida de aventura. Não era o pessoal da corrida de rua que praticava a modalidade na época, né? A gente está falando de até 2011, mais ou menos, o trail running, a corrida em trilha no Brasil, era realmente um esporte das pessoas que praticavam corrida de aventura. Se você não sabe o que é corrida de aventura, rapidinho, é uma modalidade esportiva que engloba várias outras modalidades dentro dela, praticadas em ambientes naturais, né? Mountain bike, o trekking, né, ou a corrida em trilha, o remo, a canoagem, alguns outros esportes também, assim, né, que envolvem técnicas verticais, por exemplo, caiaque, enfim. Então essa galera que estava acostumada aos esforços de longa duração, né, iam fazer essas provas. Ou a galera do triatlon também tinha alguns, assim, já que tinham bagagem de Ironman que faziam essas provas. Então tinha menos de 60 atletas. Era nessa faixa e foi um ambiente muito familiar. Lá eu encontrei atletas, reencontrei, né? Afinal de contas eu estava morando em Belo Horizonte, né? E aí eu encontrei atletas daqui de Curitiba. E aí me encantei, né? Eu já conhecia o lugar, já tinha ido a Bombinhas acho que 1 ou 2 vezes na vida e tinha gostado bastante. E aí tive que voltar todos os anos, é verdade. Na época, essa prova se chamava K42 Bombinhas. Por quê? Porque ela era integrante de uma franquia, né, maior, chamada K42, cuja prova principal é da Argentina. E assim foi por 5 anos. E assim, nesses 5 anos, eu corri as 5 edições da K42 Bombinhas, tá? Mas sempre sob a organização desse pessoal, da Luciana, do Santiago, que depois acho que deu uma saída, e do Juan Carlos Acef, que é o big boss da parada toda, que é o cara que é o responsável por me jogar para cima em vários momentos, assim. Eu sou eternamente grato nos meus momentos mais, assim, difíceis da vida, digamos assim, emocionalmente falando, ou até mesmo aquele desânimo de correr, ele sempre me jogou para cima. E aí eu corri 2009, completei a prova, acho que foi 6 horas e pouco, alguma coisa assim, né, nos 42 quilômetros. Fiz daí voltamos em 2010, a data mudou para maio, choveu horrores, uma chuva fortíssima, foi meu pior tempo lá, porque as condições estavam bem adversas mesmo, inclusive uma parte da prova precisou ser alterada, a parte que corria lá
na praia de Mariscal, não tinha como porque o mar estava muito alto. Enfim, não rolou. Mas deu para fazer a prova, né? Sofrido, foi o ano que eu treinei menos e tal, em 2010. 2011 a prova voltou para agosto, o que foi muito legal, né? A época que realmente era melhor, porque menos chance de chuva, o clima mais ameno, né? Mais fresquinho. Fiz a prova e, se não me engano, foi 2011 que eu fiz o meu melhor tempo, que acho que foi 5:10, 5:11, alguma coisa assim naquele ano. Tava super bem em 2011. 2012 voltei também, 2012 foi diferente porque eu tive a oportunidade de ir para a prova de bicicleta. Saí de Curitiba, né, já estava morando aqui, fiquei só um ano em Belo Horizonte, né, um ano em 2009. E aí em 2012 deu para ir de bicicleta em 4 dias, né, acampando no caminho, então foi bem legal. Cheguei na quarta-feira anterior à prova, descansei 2 dias e aí deu para sair para correr os 42 quilômetros em 2012, né. Eu confesso que eu não lembro de tempo de prova, se foi bom, se não foi. Sei que eu tava razoavelmente treinado, assim. E 2013 eu estava bem treinado também, que também foi em agosto. E aí eu fechei 5 edições dessa prova, 5 edições consecutivas dos 42 quilômetros, né, em 2013, que também foi em agosto. Já como atleta da Território Montantim, né, tinha uma equipe mesmo assim, né. E aí, para final de 2013 rompi o ligamento cruzado anterior do joelho, dei um tempo nas corridas, mas em maio, eu não fiz a cirurgia, em maio eu já estava bem, em maio rolou a Indomit Costa Esmeralda, que aí as coisas mudaram. Acabou o contrato, se não me engano, de 5 anos que havia com a K42, e aí surgiu a Indomit, né, dos mesmos organizadores, do Juan, a Luciana ali por trás, e aí entrou também o Gustavo, que já estava fazendo provas lá em São Paulo, né, o Gustavo Nogueira, que é de São Paulo, e aí entrou o Danilo também ajudando na prova, o irmão do Giliardi, que é o eterno campeão de Bombinhas, que ganhou 10, 11 vezes, sei lá quantas vezes ele ganhou já em Bombinhas. E aí surgiu a Indomit, e aí eu não participei da Indomit Bombinhas, eu participei da Indomit Costa Esmeralda na distância de 21 quilômetros, né? Então fui lá em maio de 2014, corri já mais gordinho e tal, já tinha parado, né, realmente para os treinos por conta da lesão e estava desanimadão, mas fiz. E aí em agosto desse mesmo ano, 2014, teve a Indomit Bombinhas mesmo, com o percurso original, aquele tradicional que sempre, né, vinha acontecendo até então, mas essa eu não participei, eu estava trabalhando em outro evento no interior do Rio de Janeiro. E aí no final de 2014 dei uma surtada, abandonei o trail running totalmente, não queria mais nem saber desse assunto. Eu já falei sobre isso aqui no canal, mas eu não queria nem ouvir falar nisso aí. E por 4 ou 5 anos eu fiquei bastante ausente, até que em uma conversa rápida com o Juan em 2019, ele falou, venha curtir a prova e tal. E eu acho que o Juan, a Cef, é um dos grandes responsáveis por eu ter retornado a me emocionar com a corrida em trilha, porque eu fui para Bombinhas e encontrei vários amigos das antigas, né, daquela época, o Manel Lago, o Gustavo Nogueira, que hoje é da organização da prova também, o Danilo Pinheiro, que é também organizador de prova, irmão do Giliardi Pinheiro, que é multicampeão lá em Bombinhas, que também conheço, enfim, Manel Lago, como eu disse, Daniel Meyer, pô, impossível citar todo mundo, assim, o Harry Thomas, o Alexandre Coda, uma galera das antigas, assim, que eu sempre tive um carinho muito grande e me senti muito acolhido de novo pelo pessoal. Isso foi muito legal. Isso foi em 2019, eu não estava treinando com afinco, com dedicação, então eu corri os 12 quilômetros, pela primeira vez eu fiz a prova dos 12 e foi muito legal também. Gostei, porque daí, pô, você não precisa correr tanto, você não chega tão destruído, você curte a prova, né? E aí, 2020 teve pandemia, não teve prova, 2021 eu não lembro se teve a prova, 2022 teve, mas a prova foi bem pequena, assim, não teve tanta gente, e eu tô extremamente satisfeito em poder retornar a essa prova em 2023 agora, e aproveitando que hoje é o último dia de inscrição para essa prova aí com valores promocionais, no lote promocional, então eu deixo aqui meu convite para que vocês se inscrevam na prova, se vocês têm interesse. Existe essa opção dos 12 quilômetros para quem, né, não quer fazer uma distância tão longa, existe a opção de 21 quilômetros em revezamento, né, em dupla, então uma pessoa corre 21, né, troca ali pulseirinha,
a outra pessoa completa os 21 quilômetros lá, né, fazendo um total de 42 em dupla, que é uma prova bem legal de fazer também, ou então os 42 sozinho. Essa prova aí agora ela é realizada em outubro, então a gente espera aí talvez um pouquinho mais de umidade, um pouquinho mais de chuva, mas as trilhas ainda em boas condições para você praticar a corrida em trilha, né? Porque no verão mesmo, novembro, dezembro, janeiro, o negócio fica encharcado, enlameado de um jeito que é quase impossível correr, né? Então outubro ainda vai estar legal, um clima legal, é antes da temporada, então dá para aproveitar a praia, dá para aproveitar um solzinho, dá para aproveitar um calor em Bombinhas, que é uma terra maravilhosa para a prática da corrida em trilha. Beleza, galera? Minha breve história com Bombinhas aqui na Terça do Trail, e é isso aí. Eu converso com vocês no próximo vídeo. Valeu, um abraço, tchau.